educação, aqui é o professor Diogo Xavier. Vamos falar sobre a competência 2 avaliada na redação do Enem. Não sai daí. Antes que você se esqueça, deixa aí o teu joinha, tá? Para garantir aí que a gente possa ter esse incentivo a fazer novos conteúdos. E é o seguinte, a competência 2 do Enem vai avaliar se o candidato conseguiu desenvolver o tema proposto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, além de utilizar o seu repertório sociocultural de maneira produtiva em defesa do ponto de vista. E o que isso quer dizer? Primeiro, que você deve interpretar o tema em sua plenitude, ou seja, todas as palavras que são importantes ali na frase do tema você deve utilizar no seu texto, especialmente apresentar na introdução, além de que a sua escrita deve estar dentro de um texto dissertativo argumentativo. E o que é que eu tenho de mais característico em um texto dissertativo argumentativo? Você vai discutir o assunto ao mesmo tempo em que apresenta argumentos para comprovar. E que argumentos são esses? Principalmente o seu repertório sociocultural. Então, o primeiro critério é em relação ao cumprimento do tema e o cumprimento do gênero textual. Um segundo critério importantíssimo é se você está utilizando um repertório sociocultural que seja fundamentado em alguma área do conhecimento. Além disso, que ele tenha pertinência ao tema, ele tem uma pertinência, uma relevância ao tema que está sendo discutido, ao tema que foi proposto. Essa pertinência pode ser direta, ou mesmo que não seja, não haja essa pertinência diretamente, você pode estabelecer, por meio de uma explicação, qual é a pertinência do repertório com o tema que você está discutindo. E por fim, esse uso do repertório sociocultural deve ser produtivo, ou seja, tem que estar articulado à discussão, de maneira que você consiga utilizá-lo para comprovar. Geralmente a gente faz isso por meio de conectivos, por operadores argumentativos. Então, prova disso é que, ou pode-se constatar isso, ou isso converge, ou isso diverge, ou tal fato pode ser relacionado à ideia de tal pessoa, enfim. Então, você tem que articular a discussão. Então, com o uso produtivo, você pode conseguir alcançar a nota máxima na competência 2. Então, para conseguir a nota máxima nessa competência, você deve cumprir o gênero textual exigido, você deve discutir o tema em sua plenitude, além disso, você deve utilizar o seu repertório sociocultural fundamentado em uma área do conhecimento, pertinente ao tema e produtivo, de maneira que você articule a discussão. Vamos ver exemplo? Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Olha só, o tema aí é a manipulação do comportamento dos usuários por meio do controle de dados. O conceito de Kant da minoridade não está diretamente ligado ao tema. Então, o tema ele realmente está fundamentado na área do conhecimento, porém ele não se fez pertinente ao tema. O próprio aluno, autor ou aluna ou autora do texto é que deve fazer essa relação, deve fazer essa explicação. Então, de alguma forma, relacionar isso ao que está sendo discutido. Então, esse repertório ele nem é produtivo, porque não está de fato articulado à discussão, nem é pertinente ao tema. Então, apesar de ser uma citação, a ideia bem pensada, faltou a articulação dentro do argumento. Segundo exemplo, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Vê só, aí houve de fato, primeiro, uma pertinência, só que não era pertinência natural, uma pertinência que foi construída pela explicação. Ó. Citou a Constituição Brasileira em relação da liberdade. Beleza, liberdade de escolha. E aí esse, no entanto, estabelece uma ideia de oposição ao que
a Constituição apresenta. Então, no mundo virtual, essa liberdade é tolhida. Então, o fato dele colocar liberdade lá em cima e retomar a liberdade relacionando agora aos usuários da rede social, fez a articulação. Tá? E aí, quando você usa um dado, por exemplo, a Constituição Brasileira, ou algum teórico com autoridade que fala sobre como deveria ser alguma coisa, e depois explica que na realidade acontece o contrário, isso não se concretiza na prática, você está fazendo argumentação por contraste, mostrando como deveria ser, e no momento que você mostra o problema, você dá uma ideia de que a realidade de fato está ruim, já que para o teórico ou para a Constituição, por exemplo, o ideal seria de outra maneira, ok? Então é isso, galera. Se você ainda não deu seu joinha, chega aí e dá aquele like. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante para outras pessoas, compartilha com os coleguinhas, comenta aí a tua ideia, o que você tem de dúvida, acréscimo ou observação. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder, porque toda semana novas dicas importantíssimas para você, tá bom? Então é isso por hoje, é só, bons estudos e até a próxima. Thank you.